Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Estamos felizes que você está aqui com a gente. A gente está finalizando hoje a história de Moisés. É uma história longa e, enfim, ela poderia render ainda mais alguns capítulos, porque a gente hoje vai conversar sobre o episódio da travessia do Mar Vermelho. Mas depois que eles atravessam o Mar Vermelho é que começa uma peregrinação imensa, longa, que durou muitos anos. Enfim, então ainda teria muito assunto. Então a gente tinha conversado aqui de terminar, mas eu tô aqui pensando nos outros assuntos, eu não sei muito, vamos ver. Porque dentro desses assuntos, dessa travessia longa, tem muitos personagens interessantíssimos que a gente poderia... Não é só Moisés, mas a gente pode falar também talvez de Josué e Caleb, e também de toda a passagem que existe entre Moisés para Josué. É muito legal, acho que vale a pena. Então, a gente vai ler hoje Êxodo 14, é um texto poderosíssimo. A gente estava conversando aqui sobre esse trecho exatamente do capítulo, e aí eu vim aqui na minha Bíblia do celular e já estava marcado, porque é um texto que eu acho muito poderoso. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Diz o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu acho esse verso muito poderoso e ele já falou comigo em diversas situações, porque aqui a gente está vendo um povo que saiu do Egito, feliz da vida, né? Depois do livramento, passaram as pragas e eles viram o livramento de Deus, saíram do Egito celebrando, felizes. Aí, dão de cara com o Mar Vermelho e bateu o desespero. E a reação deles é 100% humana, assim, é 100% o que a gente sente quando a gente se confronta com uma situação que aparentemente não tem saída. A gente se desespera, a gente fica louco, a gente chora, a gente parece criança, né? E não é sem razão, porque a gente não consegue ver além, né? E Moisés fala uma palavra aqui que é muito poderosa: acalmem-se. E aí eu fico perguntando, a gente quer dividir, na verdade, o programa de hoje em duas partes. E a primeira parte é essa pergunta: por que Deus salvou esse povo? É a pergunta que a gente quer fazer primeiro. Porque a gente sabe o fim da história, né? O mar se abriu e tudo mais. Mas por que Deus escolheu salvar esse povo desse jeito? É interessante que quando a gente começou a ler sobre a história de Moisés, quando a gente começa, na verdade, a entender, antes de Moisés, quando José chega no Egito, né? Quando a família de José chega no Egito, porque tudo isso veio lá de trás. A gente já falou sobre José? A gente falou sobre José. Falamos sobre José, vários programas. Então isso vem tudo lá atrás, né? Toda a história. Chega José primeiro, depois chegam os irmãos de José, aí as famílias chegam e eles começam a habitar a terra do Egito. E quando eles chegaram, eles não eram mais do que um grupo familiar, eram uma tribo. Eu não sei quantas pessoas, mas não chegava nem próximo a esse número final que sai do Egito, quase 1 milhão de pessoas. Então esses 400 anos que eles ficaram ali no Egito, por mais que foram anos difíceis, muitos desses anos foram anos essenciais para criar uma nação.
Então, nesse tempo de dificuldade, muitas vezes nas nossas dificuldades nós crescemos. E o povo cresceu. O povo cresceu na dificuldade do Egito. Então lembre-se, as nossas dificuldades nos fazem crescer. Agora, quando chega um momento onde que as nossas dificuldades nos impossibilitam de adorar a Deus, a gente falou sobre isso, quando o faraó queria tirar do povo a liberdade de adoração, quando o seu problema tira de você a tua paz interior e não te permite adorar, Deus vem e atua. Então ele vem para resgatar o povo, porque a impossibilidade deles era muito grande. Aí Deus vem e age, para que eles saiam dali como uma nação agora, e seja uma procissão da graça de Deus e do poder de Deus para as nações ao redor. Porque agora eles vão mostrar para as nações ao redor, imagina, 1 milhão de pessoas saindo dessa nação poderosa. O Deus que os libertou colocou essa nação de joelhos. Né? O grande faraó, os deuses do Egito não foram capazes de segurar essa nação. Agora, todas as nações circunvizinhas, porque existiam muitas, ouviram falar desse povo, que nunca antes eles ouviam falar deles. Eram escravos. Porque antes eram escravos e muito antes eram famílias, eram tribos. Mas agora eles saem como uma grande nação e todo mundo falando. E de quem que eles estão falando? Do Deus desse povo. E a gente vai ver futuramente, lá na frente, por exemplo, Raabe é uma história dessa. Quando o povo chega ali na cidade de Jericó, circunda a cidade de Jericó, a Bíblia diz que eles mandam um espia para saber o que está acontecendo, o que o povo de Jericó está falando, e o assunto lá dentro, e Raabe depois confirma para eles falando assim: a gente está ouvindo dizer toda hora aqui que o povo que Deus libertou do Egito, esse Deus poderoso, esse é o povo que está lá fora. Então eles são salvos para ser testemunhas. Eles são salvos. Para ser uma... Exato, para mostrar quem é Deus. Eles andam e peregrinam pelo mundo para mostrar o poder de Deus. Eles são a testemunha viva do poder de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Por que que Ele te libertou? Por que que Ele te salvou? Para que você agora, ao andar pelas avenidas do mundo, para você que vai na escola, vai para o trabalho, agora a sua vida é diferente porque você foi liberto. E quando você vai para lugares, conversa com pessoas, você tem o privilégio de falar desse Deus que te libertou. E você agora é uma testemunha do poder de Deus. Então esse é o ponto número 1, do porquê Deus libertou esse povo. E aí o ponto número 2 é assim: ok, Deus libertou o povo, e aí a pergunta é: por que Deus levou o povo, libertou o povo do Egito, mas levou o povo por um caminho que era sem saída, que era um caminho, assim, para o mar? A pergunta, na verdade, é a seguinte: por que Deus permitiu que eles passassem por esse pânico? Porque eles poderiam ter passado, enfim, feito um outro caminho para sair do Egito, ido por uma outra direção, mas Deus guiou eles propositalmente para dar de cara com o Mar Vermelho. E a pergunta é: por quê? O texto que você leu responde essa pergunta, né? Agora, uma coisa muito bonita que Deus vai fazer. Ele fala assim para Moisés: Moisés, fala para o povo. E Moisés então agora vira para o povo e fala para o povo: olha, os egípcios que perseguiam vocês, que subjugaram vocês, que fizeram vocês escravos por 400 anos, eles nunca mais, isso é muito forte, nunca mais vão ter poder sobre vocês. O Mar Vermelho se transformou numa grande cova para ali Deus sepultar os problemas do passado. Eles não sabiam. Exato. Mas o que Deus estava querendo fazer é o seguinte: daqui em diante a minha salvação é completa. Os problemas do passado vão ficar no passado. Os pecados do passado vão ficar no passado. O Egito para você acabou. Tá no fundo do mar. E o que eu fiz na sua vida agora, não olha mais para trás. Continua e vai para a terra prometida. Porque senão, imagina, se Deus não fizesse isso, eles vão acordar todos os dias pensando: será que os egípcios estão atrás da gente?
porque o exército dos egípcios iriam perseguir essa nação até, de novo, levá-los para o Egito e fazerem deles escravos novamente. Então Deus usou o elemento que causou medo para solidificar a salvação deles. Na verdade, Deus estava querendo simplesmente levá-los a esse ponto. Eles tinham medo porque ainda não estavam confiando em Deus de forma suficiente. E assim com a gente. Mas todos os caminhos da vida que Deus nos leva, o objetivo é de salvação. Quando nós confiamos em Deus, entregamos nossa vida nas mãos de Deus, o objetivo é de salvação. Então o problema que você está vivendo hoje pode ser a cova aonde Deus vai enterrar o seu Egito. Amém. Pode ser aquilo que Deus está usando para que você nunca mais tenha medo desse problema. Amém. Para que você nunca mais tenha lembranças. Às vezes a gente lembra, mas essas lembranças não vão mais causar temor em você. Então isso que você está passando, Deus vai enterrar. E o Egito fica para trás. E você continua agora seguindo até onde Deus vai nos levar. Na nossa estação final, que é a nossa Canaã celestial, o céu. E enfim, se você tá num momento assim que, tudo bem, você ouviu a gente falando isso, mas assim, tá bom, mas eu ainda tô com medo. Tá bom, mas ainda tô em pânico pelo que tá acontecendo. A palavra de Deus é: acalme-se. Acalme-se, acalme-se. Confie, porque Deus está no controle. Deus não falhou com o povo de Israel. Deus não falhou com milhares de pessoas que colocaram a confiança nele. Deus não vai falhar com você. Na hora certa, o mar vai se abrir. Ele vai enterrar os medos do passado, os pecados do passado, e agora você vai poder, do outro lado, olhar para trás e dizer: aquilo não é mais a minha vida. Amém. Eu não sou mais prisioneiro daquele Egito. Que Deus abençoe muito você nesse sábado, que você guarde esse texto no seu coração para os momentos que o medo bater. E lembre-se que o nosso Deus é um Deus muito grande, é um Deus que não conhece impossíveis, e é um Deus que tem todo o interesse em te salvar, em te tirar os medos, enfim, em abrir o caminho à sua frente. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais um sábado. E agora nós chegamos nesse momento da nossa vida. A gente conversou aqui nessa noite sobre os problemas que nós temos, as dificuldades, os medos que nós temos. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque no meio do Egito o povo prosperou, o povo cresceu. Isso nos mostra, Senhor, que nos nossos problemas muitas vezes nós crescemos. Problemas muitas vezes nos levam a um crescimento. E também nos mostra, Pai querido, que ao Senhor nos libertar dos nossos problemas, o Senhor faz isso de forma completa. O Senhor realmente enterra para sempre o nosso Egito. Que o Senhor possa fazer isso na vida de cada um de nós hoje, nesse sábado. Que possamos nos mover adiante pelo Teu poder e pela Tua graça, esquecendo as coisas que para trás ficam. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.